Deus é amor. Quantos creem nisso? Você crê que Deus é amor? Sabe, eu cresci numa família cristã, num ambiente cristão, frequentando a igreja. E uma das primeiras coisas que eu aprendi é aquela música famosa e erudita, sabe? 3 palavrinhas só. Quem conhece? Para quem não conhece, a música é mais ou menos assim, ó. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Nossa, tá muito ruim, vamos de novo. Vamos lá. 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Isso aí, muito bem, gente. Essa foi uma das primeiras músicas que eu aprendi na minha vida. Essas 3 palavras: Deus é amor. E apesar de serem 3 palavras, elas não têm nada de inhas. Especialmente Deus e amor são palavras que carregam um significado profundo. Unidas nessa pequena frase, então, esse significado é ainda mais ampliado. Nós não temos dúvidas de que Deus é amor. Eu cresci sem nenhuma dúvida, um cristão convicto de que apesar de tudo, Deus é amor. E como eu perguntei no início, todos nós aqui cremos que Deus é amor. E se nós sairmos pelas ruas, por incrível que pareça, será mais fácil, vocês têm que concordar comigo, encontrar uma agulha no palheiro do que encontrar alguém que diga que Deus não é amor. É uma crença praticamente universal. Todos creem, todos sabem e todos dizem que Deus é amor. Mas, sempre tem um mas. Será que nós estamos concebendo em nossas mentes, em nossas vidas, no nosso coração, o que significa de fato? Será que estamos concebendo corretamente o que significa, o que é este amor que Deus é? Será que nós sabemos o que quer dizer de verdade essas 3 palavrinhas? E é claro, talvez nós pensemos assim: olha, Mike, é impossível para alguém como eu, ou para qualquer ser humano, entender completamente a respeito de um Deus que é infinito. Mas a Bíblia nos ensina algo a respeito do amor de Deus, e ainda que nós nunca venhamos a conhecer a Deus como Ele nos conhece, tudo que nós podemos saber a respeito dele é verdadeiro. Então eu repito a pergunta: será que nós temos concebido de forma correta o amor de Deus? E a resposta para isso é não. Porque especialmente no nosso tempo,
A ideia que nós carregamos de amor é a ideia daquele desejo com que o outro seja feliz. Nós carregamos a ideia de que o Deus que é amor é o Deus que se importa unicamente com que nós sejamos felizes. Como se Deus dissesse: olha, o importante é você ser feliz. E não carregamos apenas essa ideia a respeito do amor que Deus tem por nós, mas também do amor que os outros devem ter por nós e que nós devemos ter pelos outros. Nós, nos nossos tempos, carregamos a ideia de que o amor é desejar a felicidade. Não importa a forma, não importa os termos. Não dizemos mais, olha, que essa pessoa seja feliz assim e assim. Ou que essa pessoa seja amada assim e assim. Ou de um jeito ou de outro. O que pensamos que o amor de Deus por nós é um amor de alguém que deseja que simplesmente nós sejamos felizes, não importa a forma. Mas isso não é amor. E muito menos é o amor que Deus tem por nós. Muito menos é o amor que Deus é. Como Dante diz no seu livro Vita Nova: o amor é um senhor de aspecto terrível. Porque na verdade, aquele que deseja que o outro seja feliz, não importa os termos, na verdade não ama. Aquele que deseja a felicidade de alguém, não importa como essa pessoa alcance a felicidade, não importa como essa pessoa tenha a felicidade, não ama aquela pessoa, não se importa realmente com aquela pessoa. Porque o amor exige termos. O amor exige acordos, processos, formas. É somente assim que o amor é manifestado. Do contrário, é um sentimento sem importância. Sabe, como o C.S. Lewis diz no Problema da Dor, Deus nos prestou a intolerável honra de nos amar. Não nos nossos termos, mas nos seus próprios termos, nos termos do amor como Ele é. E é isso que nós vamos ver em Daniel capítulo 3. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 3, versículo 1. Daniel 3:1, do 1 ao 6, diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, mais ou menos 27 metros de altura, e a largura de 6 côvados, mais ou menos 2,7 metros. Ele a levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros,
os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da estátua que ele havia mandado levantar. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado erguer. E todos estavam em pé diante da estátua. Então o arauto clamou em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, logo que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E qualquer um que não se prostrar e não a adorar, será lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. Aqui está Nabucodonosor, o rei mais poderoso de seu tempo. Nabucodonosor manda convocar todas as pessoas mais importantes do seu vasto império, todos os oficiais, todas as pessoas que ocupam poder de todos os lugares em que o seu império tocava, pessoas de línguas diversas, nações diversas, culturas diversas, deuses diversos, estão todos ali, numa grande planície entre duas montanhas. Estão ali porque algo vai acontecer. A estátua que Nabucodonosor mandou construir, de ouro, quase 30 metros de altura, vai ser apresentada. Diante de Nabucodonosor estão todos os líderes e também uma vastidão de músicos, todos prontos para honrar, homenagear e dedicar louvor e adoração a Nabucodonosor. E ele então envia o seu arauto, um homem com uma voz potente para dar o decreto. Todos, ao ouvirem o som da música, devem se prostrar diante de Nabucodonosor e sua estátua. Pelo jeito, o sonho que Daniel revelou subiu a cabeça de Nabucodonosor. Lembra que Daniel tinha dito que ele era a testa, a cabeça de ferro, de ouro daquela estátua? E eu acho que ele se empolgou com aquilo e fez uma estátua inteira dele de ouro. E ele está lá no seu grande dia, no seu grande momento, dá a sua ordem, e não só ela, mas também com ela uma punição: quem não se prostrar será não só morto, será lançado numa fornalha ardente. Talvez esse era um dos dias mais felizes da vida de Nabucodonosor. Todo mundo ali para ver ele. Todos ali prontos para se prostrarem diante dele. Talvez ao observarmos essa cena, nós certamente diríamos: Deus ama muito Nabucodonosor. Olha tudo que ele deu para este homem, para este rei. Ele era um grande conquistador. Todos os povos tinham que se dobrar diante dele. Ele tinha ouro para fazer uma estátua de 30 metros. Devia estar sobrando para fazer uma estátua.
certamente aqueles homens todos que estavam na frente dele pensavam o quanto Nabucodonosor era amado e abençoado por seus deuses. Certamente eles olhavam para Nabucodonosor ali naquele instante e pensavam: os deuses de Nabucodonosor o amam muito. São deuses fortes e verdadeiros, afinal, é ele quem está lá e não eu. Eu sou o povo conquistado. Os meus deuses foram conquistados. Portanto, para aqueles homens, não era uma atitude difícil se dobrar diante daquela estátua, porque eles acreditavam, tanto quanto Nabucodonosor, que o que estava sendo cultuado ali era algo verdadeiro. Afinal de contas, eles foram vencidos por aquilo. É claro, tinha a ameaça de morte, mas esse não era o único fator que os impelia a se prostrarem. E o mesmo acontece conosco muitas vezes. Porque nós carregamos esta imagem de que o desejo de Deus para nós, este Deus que é amor, o desejo dele é que nós venhamos ser felizes de qualquer forma. Nós acreditamos que tudo aquilo que aparenta felicidade é real. E por isso nós nos curvamos. Quantas estátuas não são erguidas no nosso tempo? Quantos ídolos não são levantados e nós olhamos para aquilo e falamos: olha, certamente isso é bom. Influência, poder, prosperidade, sexualidade. E nós olhamos para essas coisas e vemos as pessoas que desfrutam disso e dizemos: certamente essas pessoas são felizes e são abençoadas. Afinal, elas têm tudo aquilo que eu gostaria de ter também. E então nós nos prostramos, nos rendemos a estes ídolos. Não só porque a gente tem medo de ser cancelado, não só porque a gente tem medo de perder um amigo, de ter um olhar torto na reunião de família, não só por conta disso, mas porque no fundo nós acreditamos que aquele ídolo que foi erguido na nossa frente, os ídolos ideológicos, os ídolos políticos, os ídolos da internet, nós acreditamos que no fundo eles têm poder de verdade. Afinal eles estão lá e a gente não. E então nós nos entregamos diante deles, porque temos essa ideia fajuta, água com açúcar do amor de Deus, de que aonde há aparente felicidade, isso é tudo que importa. Deus é este Deus que diz: que importa se eles estão felizes? Mas veja bem, no versículo 12, há alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Azarias e Misael. Esses homens não fizeram caso de ti, ó rei.
não cultuam teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Tenta imaginar essa cena. Uma planície vasta, uma estátua gigante, músicos de todo tipo, 2 montanhas, toca a música, todo mundo se prostra, todo mundo abaixa até o chão, menos 3 homens. Pensa como esses homens ficaram em destaque. Alguém já viu algum carro na contramão? Eu já vi, já. Mas se você não viu, depois você entra no YouTube e aí você procura assim, perseguição nos Estados Unidos. Lá essas coisas são gravadas bem sempre. Você vai ver não só o estrago que infelizmente causa, mas como um carro na contramão chama atenção. É ou não é verdade? Ele está indo no sentido contrário. Uma atitude contrária ao movimento que está acontecendo chama atenção. Quer ver um outro exemplo disso? Quem já errou o tempo de sentar na igreja? Eu já errei, gente. Todo mundo está sentado, você está assim, ó. A hora que você olha, você está sozinho em pé, você fala assim: Jesus, tem misericórdia da minha vida. Gente, pensa comigo. Todas aquelas pessoas abaixam. Fica lá Azarias, Ananias e Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego em pé, olhando todo mundo abaixado, a estátua e Nabucodonosor. Então vai um homem até o rei, um dos seus mensageiros, e disse assim: olha, lembra aqueles judeus que você colocou como oficiais teus? Então eles não se prostraram, eles desonram o rei, eles não cultuam os teus deuses. E aí a gente pensa assim: bom, esses 3 homens desobedeceram completamente Nabucodonosor para obedecerem completamente a Deus. Os judeus estavam na Babilônia justamente por conta do pecado da idolatria. Isso quer dizer que eles estão aprendendo a lição de não repetir aquele pecado que eles repetiam na sua terra. E então aquela imagem errada do amor de Deus começa a vir de novo na nossa mente. Eles obedeceram. Agora Deus vai vir e vai livrar eles. A hora que eles chegarem na frente de Nabucodonosor, Nabucodonosor vai cair morto. Ou então eles vão desaparecer. Ou Deus vai abrir a multidão como abriu o mar e fazer eles atravessarem seguros. Porque afinal de contas, eles são homens obedientes, tementes a Deus. E Deus não quer que nenhum mal aconteça com o seu povo. Mas é isso que acontece. Vamos ver o versículo 15. Nabucodonosor manda chamar eles e diz assim: olha, pois agora se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla, que tempo para falar, né? E de todo tipo de música, para vos prostrardes e adorardes a essa estátua que fiz, será melhor fazê-lo. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Esses homens ficam em pé, e em vez de serem livres das mãos de Nabucodonosor por causa da sua obediência, na verdade eles são levados até Nabucodonosor. Eles já estão ali numa situação completamente presos, atados.
E Nabucodonosor ainda dá uma chance para eles e fala assim: olha, tá, agora vocês vão ouvir direito a música e aí vocês vão ter uma chance. E então ele faz a pergunta. Nabucodonosor pergunta para estes homens o que nós muitas vezes nos perguntamos: quem é este Deus que poderá te livrar das minhas mãos? Quantas vezes nós não nos perguntamos isso a respeito de Deus? Quem é este Deus que permitiu que eu caísse nessa situação? Quem é este Deus que, mesmo diante da minha obediência, mesmo diante da minha atitude correta, mesmo diante do meu agir contra a idolatria, permitiu que eu viesse parar em meio ao sofrimento? Quem é este Deus que não importa quantos anos eu o sirva, não importa o que eu faça, permite que a minha empresa venha à falência, permite que os meus filhos sejam levados embora, permite que eu termine o mês sem saber se eu vou ter dinheiro? Quem é este Deus que permite com que eu passe por depressão, por ansiedade? Quem é este Deus que deixou a minha família se desfazer? E a resposta destes homens é impressionante. No versículo 16 diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isso. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Que resposta impressionante. A resposta destes homens para Nabucodonosor é: olha aqui, rei, o Deus que permitiu que nós caíssemos nas suas mãos é o único Deus, não só que existe, mas que nos ama de verdade. Porque pode ser que Ele nos livre da fornalha, mas pode ser que não. Mas certamente Ele nos livrará de sua mão, porque mesmo a morte, para quem crer em Deus, é um livramento. A resposta deles para o rei é: o Deus verdadeiro, o Deus que é amor verdadeiro, é o Deus que nos entregou nas tuas mãos. E aqui a gente começa a entender um pouco do amor de Deus. Sabe, meus irmãos, eu fui corrigido e ainda sou corrigido muitas vezes pelo meu pai. E quando eu era criança, sempre que meu pai me corrigia, ele falava assim: o pai faz isso porque te ama. Acho que todo mundo já escutou isso do pai e da mãe. E eu ficava assim: ama nada. Porque se amasse não estava fazendo isso. Porque dentro de mim o que eu queria era ser feliz do meu jeito. E eu não entendia que ser feliz do meu jeito era muito mais fácil para o meu pai. Era mais fácil
Porque não se importar é mais fácil do que se importar. Porque para me corrigir, ele tinha que gastar tempo. Ele tinha que muitas vezes remanejar os seus compromissos, mudar a sua agenda ali, repetir as mesmas palavras, me dar os mesmos castigos. Mas eu não entendia que, na verdade, quando eu desejava que meu pai não me corrigisse, porque aquela correção me trazia dor, o que eu estava desejando não é que ele me amasse mais, mas que ele me amasse menos. Quando nós desejamos um Deus, quando nós vemos o amor de Deus como alguém que simplesmente deseja que nós sejamos felizes, não importa a forma, nós estamos pedindo um Deus que nos ama pouco. É por isso que aqueles homens, diante do questionamento de Nabucodonosor, eles não entram em desespero, não está em dúvida dentro deles o amor de Deus. Eles não duvidam que Deus os ama, ainda que Nabucodonosor duvide. Eles não duvidam, porque o amor de Deus por nós é justamente este amor que nos permite passar pelas coisas que nós temos que passar. E olha só o versículo 21. Então, eles foram amarrados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas, e foram lançados na fornalha de fogo ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que a chama do fogo matou os homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Neste momento, Nabucodonosor tinha certeza absoluta que o Deus deles não amavam eles. Que tipo de Deus permite que os seus servos sejam jogados numa fornalha tão quente que até quem vai jogar morre? Talvez nós, diante desse texto, ficamos frustrados. Espera aí, Deus não fez nada. Eles foram lançados na fornalha. E agora eu quero que você me escuta com muita atenção. Nós fomos feitos para encontrarmos felicidade e alegria unicamente em Deus. Realizações, conquistas, poderes, influência, relacionamentos, essas coisas não existem para nos trazer felicidade. Nada disso nunca teve poder de nos fazer feliz, porque a nossa felicidade só existe em nós nos entregarmos a Deus e o glorificarmos para sempre. Porque nós fomos feitos por Ele e nós fomos feitos para Ele. Deus não dá algo que não pode ser dado. Deus só dá o que pode ser dado. Ele só dá
o que Ele tem, Ele só dá o que existe. E a única felicidade que existe para os homens é estar unido a Deus. Portanto, quando nós pedimos para que Deus nos ame e nos faça feliz, devemos ter ciência do nosso pedido. Porque o que nós estamos pedindo é que Ele nos una a Ele, não importa a forma, não importa o preço. E é isso que nós vemos no versículo 24. Então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos 3 dentro do fogo? Não lançamos 3 homens amarrados? E responderam: é verdade, ó rei, foram 3. Disse ele, porém, eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e eles nada sofrem. E o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. Meus irmãos, naquele dia, estes homens experimentaram a maior felicidade da sua vida, porque no meio do fogo ardente, eles andaram com o próprio Deus. Se esses homens tivessem sido livres da fornalha, se eles não tivessem sido lançados, amarrados, se eles não tivessem passado por tamanho transtorno, por tamanha dor, eles jamais teriam experimentado a maior alegria de suas vidas, que era de estarem ali, juntamente com o próprio Deus, no meio da fornalha. Sabe, meus irmãos, Deus muitas vezes não vai te livrar do fogo. Deus muitas vezes não vai te livrar da dor, não vai te livrar do sofrimento, porque é este um instrumento dele para fazer com que nós experimentemos a maior felicidade das nossas vidas, que é andar com Ele, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Este é o amor de Deus. Sabe, eles não foram livres do fogo, mas o nosso Deus não é um Deus que ignora a dor, porque Deus não estava ali de fora torcendo, não estava de fora fingindo que não via. Não, Deus estava no meio do fogo com esses homens, porque o nosso Deus é o Deus que se fez carne, habitou no nosso meio e carregou toda a dor e sofrimento em si. Ele é o Deus que se lançou na fornalha para que o fogo não nos queimasse. Nós pedimos por um Deus de amor, e aqui está Ele. O Deus de amor é o Deus que é fogo consumidor. É o amor que fez os mundos, é o amor que controla todas as coisas. É o amor que é dedicado como um olheiro, um artista é dedicado na sua obra, como um pai é dedicado a educar um filho, como casais são exigentes e dedicados um ao outro. É um Deus que nos ama, mesmo que nós erramos, mas não porque nós erramos. Ele nos ama mesmo quando nossa beleza se esvai, mas não porque nossa beleza se perde, porque o amor de Deus é o que suporta, o que perdoa, o que abrange todas as coisas.
mas é o que menos tolera. E isso é uma glória tão grande. Este amor que nos aperta, que nos molda, é grande a ponto de ser muitas vezes intolerável. É grande a ponto de ser prodigioso, a ponto de ser pródigo. Não só porque nós não merecemos, mas porque na maioria das vezes é um amor que nós não queremos. E esta é a forma poderosa e grandiosa que Deus nos ama. Ele nos ama até quando nós não queremos que Ele nos ame. Este é o amor de Deus. Este é o Deus que é amor. Não importa onde você se encontra hoje, você pode ter certeza que Deus te ama.